Olha, gente, tem umas conversas que a gente tinha que gravar para a posteridade, viu? Quando tivesse mais velho, mostrar isso aí. O meu sangue é docinho. Olha. Bom, então vamos lá, queridos. Mais uma vez aí, bom dia. Bem-vindos, uma ótima quarta. Pessoal de casa. Internet aqui estava caída, eu tive que dar uma reiniciar. Então, já deu certo, tá? Vamos lá? Para a gente fechar as regiões da África, a última que eu vi com vocês, confere aí, foi a África Oriental. Legal? Então, beleza. Pega aí, então, o caderno de vocês. E a gente vai fechar com a África Meridional. Tá? Tá vendo? Então, show de bola. Eu vou apagar ali para melhorar para vocês enxergarem. Anota aí para nós. Vai lá. Então, força aí. Pronto, povo? Anotaram? Peraí. Tô brincando. Vai lá. Queridos, então é o seguinte, ó. África Meridional, fechando a última região. Anota direitinho essa parte. Depois a gente vai falar especificamente de um país, que é a África do Sul, e a gente termina essa parte da regionalização. Então pode anotar, eu aguardo. Vamos lá. Oi? Ah, eu não estou muito ligado nesses bichos, não. É. Ai, peraí. Não, peraí. Só um minutinho, gente. Desculpa aí. Nós vamos ter que mudar uma aqui, ó. O primeiro aqui, ó, é diamante. Desculpa, corrige aí, ó. Obrigado, viu? Por isso que vocês são fofíssimos. Até a página 3, só. Eu perdoo se der mais pontos na média. Aí não, hein? Chantagem. Ixi, espera aí, gente. Virou um rolão aqui. Deixa eu arrumar aqui, espera aí. Diamante Angola, carvão. Moçambique. Espera aí. Qual que termina com parênteses? Não, tá certo. Coloca o parênteses onde está aí, que senão eu vou ficar mexendo, vai atrasar para vocês. Fecha no Moçambique, vai que vai. Depois eu arrumo direitinho. Não, dá para fazer também, enquanto isso está compartilhado, né? Está compartilhado já. Está compartilhado. Ah, professor, eu não vou arrumar, não. Espera aí. Só no último ali que não está dando muito certo, mas vocês arrumam ali, vai lá.
Mas você sabe que hoje eles estão diminuindo os objetos movidos a pilha, porque para produzir uma pilha você gasta 7 vezes mais energia do que ela fornece, né? Então não compensa. Bateria geralmente, né, se for recarregável, compensa. Pronto? Bom, então presta atenção aqui que depois tem uma outra parte para anotar. Enquanto vocês vão terminando, eu vou explicando aqui. Nós entramos na última parte da nossa regionalização, que é a África Meridional. A expressão meridional, pessoal, significa sul, tá? Então a gente vai trabalhar agora os países localizados no extremo sul do continente africano. Detalhe, percebam que essa região ela é bastante destacada pela presença de recursos minerais, tá? Todos os países que estão ali localizados na África Meridional possuem um ou mais recursos que dão a eles, né, essa importância em termos de exploração dentro de seus territórios. Então, por exemplo, Angola, hoje muito rica em diamante, e foram descobertas também recentemente gigantescas reservas de petróleo. Só que como elas ainda estão em pesquisa, né, e ainda não estão ali sendo exploradas, a gente vai com cautela em colocá-las já nesse dado momento. Carvão mineral em Moçambique, né? A África do Sul e no Zimbábue, ouro e diamante, né? A gente vai ter também a África do Sul rica em ouro, é o maior produtor de ouro do mundo, junto com a Rússia, tá? Urânio em Madagascar e na África do Sul, ferro e manganês em quase todos os países desse conjunto regional. Então, a gente vai ter aí, dentro da África Meridional, o extrativismo mineral como a principal atividade econômica, já deu para perceber. Mas, novamente, eu bato nessa tecla porque ela é importante. Desses recursos existentes na África Meridional, todos, né, são explorados por empresas estrangeiras. Um exemplo, falei para vocês que hoje Angola se destaca pela possível grande produção de petróleo. Quem está trabalhando nessa pesquisa e provavelmente vai trabalhar na prospecção, extração e até mesmo comercialização desse produto é a China. O que tem de empresa chinesa em Angola, já construindo infraestrutura, fazendo trabalho de geologia, buscando áreas de possível extração, né, e até mesmo refino de petróleo, é algo surpreendente. Então, a gente percebe que as empresas transnacionais, empresas de outros países, vão aproveitar-se, vão usufruir dos recursos existentes na África. Aí você pensa assim, mas professor, por que isso não reverte? Por que isso não muda? Né? Por que eles não conseguem fazer o uso dos seus próprios recursos? Gente, é estrutural. Como que você vai, né, explorar algo se você não domina a tecnologia para aquilo? Vou dar um exemplo absurdo para vocês, tá? Exemplo. Digamos que você vai lá resolver plantar um pé de laranja no fundo da tua casa, começa a cavar e descobre petróleo. A gente fala assim, opa, beleza, fiquei rico. Falei, legal. Você sabe extrair, fazer a prospecção, refinar, né? Mais ou menos, é lógico, uma ideia louca que eu estou dando para vocês, mas é mais ou menos isso. Os países têm o recurso, mas eles não dominam tecnologia, eles não têm ali a capacidade de transformar aquilo em algo que realmente vai reverter em benefício para eles. Então, eles preferem repassar para outros países
que deixam uma fatia daquilo que é extraído lá e levam o maior montante embora, tá? Aí você pensa assim, nossa, coitado dos africanos, né? Eles sofrem muito com isso. Esses países são muito explorados, né? Com certeza. Mas não fiquem apenas com dó deles, tenham dó de nós também. Em muitos minérios, o Brasil também não tem tecnologia de prospecção e de refino, tá? A gente tem a segunda maior reserva de xisto do mundo. O xisto é um mineral que você pode produzir combustível, lubrificante e usar, né, nos moldes do carvão mineral. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo. A gente não tem tecnologia para refino dele. Então a gente vende bruto para outros países, ganha muito pouco em cima disso, né? A gente exporta minério de ferro e manganês e compra o aço pronto, olha que bonito. Sendo que os dois produtos são matéria-prima do aço, né? Então não vamos ter dó apenas dos outros, tenhamos dó de nós também, porque não ficamos muito atrás em alguns setores, né? Mas isso é clássico, gente, de país que sofreu colonização de exploração, que desenvolveu tecnologia, dependência tecnológica e financeira. Então, não é um privilégio apenas nosso, né? A maior parte dos países subdesenvolvidos carregam esse mesmo estigma. Beleza? Até aqui, show? Posso? Então, anota aí para mim. Dentro dessa região, né, da África Meridional, a gente destaca um país especificamente, que é a África do Sul, que, aliás, é o único país industrializado da África, né? Ele até configura aí entre os BRICS, são aqueles potenciais países emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? O S dos BRICS é de South África, África do Sul. Então, vocês vão colocar para mim isso aqui, ó. Vai lá, anota aí. Peraí, só ver um negócio aqui, gente. Ah, tá, é isso mesmo. África do Sul. Enquanto vocês anotam, gente, só um minutinho, que a hora que eu fui. Gente, política só? Como você por que você está errado se você falar? Oi? É o país mais industrializado. É o país, certo? Faltou o olho. Era passivo. Isso.
Bom, queridos, então agora presta atenção que apesar de ser bem curtinho ali, né, a anotação que vocês fizeram, a explicação aqui é bem complexa e preciso que vocês prestem atenção comigo. Bom, seguinte, a África do Sul ela tem duas características importantes aí. Primeira, né, é o país mais industrializado de todo o continente, como eu falei para vocês, inclusive fazendo com que ela configure, né, entre os BRICS, os países mais com potencial de maior desenvolvimento, né, entre todos. E vai ter um outro detalhe importante aí. Foi o único país no planeta onde nós tivemos um racismo oficializado. Pode parecer meio maluco, né? E até meio assim estranho citar isso, mas é extremamente importante vocês entenderem como que isso aconteceu, tá? A África do Sul, ela teve, num primeiro momento, a sua colonização feita pelos holandeses. Como ela está no extremo sul do continente africano, ela era muito importante nas rotas marítimas do período das grandes navegações, né? Tá vendo? Deixa eu explicar. Já passou um treminhão aqui. Aí, todas as embarcações que saíam da Europa para a Ásia, da Ásia para a Europa, obrigatoriamente contornavam o continente africano e usavam a África do Sul como principal entreposto. Os holandeses, na época, viram uma possibilidade gigantesca de fazer dinheiro com isso, de se beneficiar, e ficaram ali durante um tempo colonizando essa região. Só que a potência da época era a Inglaterra, cara. E os ingleses pensaram o seguinte: opa, vou tomar essa região da Holanda, né? E acaba, então, ficando com o controle da África do Sul. Esse misto de holandeses, ingleses e sul-africanos gerou uma população ali dos chamados boeres, né? Que eram descendentes dos brancos europeus, que ali estavam, né, fixados desde o período ali dessa colonização. Esse pessoal tinha a intenção de controlar, conquistar, explorar a África do Sul, mas eles precisavam fazer isso contando com um empecilho muito grande. Eles eram brancos e eles tinham que controlar uma maioria negra, certo? Se você pegar a composição da população na África do Sul, você vai ver que 74% da população é negra, os outros 26% representado aí por brancos e mestiços. E como controlar essa maioria negra? No primeiro momento, o período colonial foi extremamente importante para isso, fazendo com que você tivesse ali, né, esse controle mais efetivo. E depois, como a gente ia conseguir fazer esse controle? Eis que acontece o seguinte: a minoria branca começa a preparar um conjunto de leis que iria funcionar como uma espécie de racismo oficializado para fazer com que esse controle da minoria branca sobre a maioria negra funcionasse. Então, em 1948, surge a primeira ideia de se criar uma política segregacionista. O que é uma política segregacionista? Que separa brancos e negros. Mesmo com a minoria branca, eles controlavam os meios de produção, eles controlavam as forças policiais, eles controlavam as forças militares, então eles acharam que não seria difícil controlar essa maioria negra a partir do momento em que essa segregação fosse oficializada. E aconteceu. Em 1961, né, a Constituição do país deixa claro que estava em vigor a política do apartheid. Apartheid é uma palavra em africâner que significa separação, segregação. E o apartheid ele gera uma série de leis que vão oficializar o racismo no país. Vou dar exemplos para vocês entenderem. Primeira lei do apartheid: negros não podem ser donos de meios de produção. Então, terras, propriedades, tudo que pertencia aos negros foram confiscados pelo Estado. Tá? Outra coisa, negros não poderiam se casar com brancos. Era proibido por lei. Tá?
Negros não podiam frequentar os mesmos espaços públicos destinados aos brancos. Então, praças, clubes, banheiros e até mesmo bebedouros eram separados. Os ônibus, os transportes coletivos também eram separados, certo? Eles não podiam compartilhar o mesmo espaço. Para poder andar pela rua, os negros tinham que ter uma espécie de passaporte, né? Pô. Tá, assim que eu for terminando essa parte, eu vou pedindo para eles. Tá bom. Então, pessoal, o que acontecia? Eles, né, iam retirando esses direitos até mesmo de ir e vir. Se um negro fosse sair de casa e, né, ir para uma outra cidade, ele precisava de uma autorização do governo. E ele podia ficar no máximo 72 horas fora de casa. Se ele não regressasse e se apresentasse às autoridades competentes, ele era considerado um foragido da justiça, né? São 3 dias. Eles colocavam habitações destinadas à população branca em áreas mais bem localizadas, com estrutura urbana melhor, e acondicionavam a população negra nos chamados bantustões, que eram bairros distantes do centro das cidades e com infraestrutura precária. Na grande maioria das casas, nem banheiro tinha, né? Então, eram políticas segregacionistas bastante fortes e que precisavam, eram obrigatórias ser seguidas, né? Resumindo, era obrigatório ser racista. Olha que absurdo, né? Bom, quem não era punido também, né? Com os rigores da justiça ali, pelo fato de não seguir o apartheid. É claro, gente, que isso vai causar uma indignação, não só interna, como externa. Alguns países, né, começam a questionar a África do Sul com relação a isso, né? E internamente, alguns grupos começam a lutar contra o apartheid. Presta atenção, gente, isso aí não tem aí, então vem comigo aqui. Existiam os partidos que eram contrários à existência do apartheid, e o mais importante deles era um partido chamado CNA, que era o Congresso Nacional Africano. O CNA era liderado por um cara chamado Nelson Mandela, tá? O Nelson Mandela, ele é uma figura extremamente importante dentro da luta contra o apartheid, porque ele vai ser o cara que vai liderar vários movimentos de luta pelo fim dessa política, tá? O Mandela, ele acontece o seguinte, cara, ele chega e fala o seguinte: pô, tá errado. Como assim, né? Essa segregação oficializada, essa política que dá amplos poderes aos brancos e subjuga os negros, isso está errado. E, logicamente, que os seguidores do seu partido fazem o mesmo. Começam, então, a lutar e questionar o apartheid. O que o governo da África faz? Resolve extinguir o partido dele. Fala, é assim? Então, beleza, teu partido não existe mais. Então, o Congresso Nacional Africano é destituído. Beleza? Bom, a partir daí, ele começa a agir na clandestinidade. Eles começam a lutar contra o apartheid, né? Mandela e seus seguidores. E os conflitos começam a ficar muito intensos, gente. Toda vez que os negros iam protestar nas ruas, ou, né, em passeatas, em eventos contra o apartheid, eles eram duramente reprimidos pelo governo, e isso culminava muitas vezes em muitas mortes. Em um dado momento, eles começam a revidar, é claro. E, paralelamente, surge um grupo chamado Lança da Nação, que passa a ser considerado um grupo terrorista dentro da África do Sul, que era um grupo que lutava contra o apartheid. E num dos eventos da Lança da Nação, né, ocorre a morte de alguns policiais brancos. Como Mandela era um dos líderes da Lança da Nação, ele é preso e julgado por esse crime. E ele é condenado à prisão perpétua, tá? Ou seja, ele teria que ficar preso pelo resto da sua vida. Isso em 1968, cara. Tá? Vai juntando as peças da história aí. Ele é preso e levado para uma penitenciária distante do continente, né, numa ilha chamada Ilha Robben, para evitar protestos e tudo mais. E ali passa a ser uma região utilizada para prisioneiros, especificamente, que lutavam contra o apartheid. Pra vocês terem uma ideia, gente, essa penitenciária era extremamente segura, né, era de segurança máxima,
E tudo era controlado ali para que, né, esse pessoal não tivesse acesso ou contato com o mundo exterior. As visitas eram liberadas de 6 em 6 meses apenas. Cartas podiam ser trocadas de 3 em 3 meses, só que as cartas eram lidas antes de sair de lá e eram lidas depois, quando chegavam lá também. Se eles achavam que não tinha conteúdo próprio, eles cortavam pedaços das cartas, né? As conversas, quando tinham as visitas, não eram individuais, sempre ficava alguém perto para escutar o que estava sendo falado, enfim, era bastante complicado. Na época, gente, olha que interessante isso. O Mandela poderia ter sido condenado à morte. A legislação sul-africana previa isso. Só que eles pensaram o seguinte: se a gente mandar matar o Mandela, vai ser pior. O pessoal vai começar a se revoltar ainda mais. Então, decretaram a prisão perpétua, mas o governo sul-africano tinha um plano. Ele não vai ser condenado à morte, mas nada impede que ele morra lentamente. Então, eles colocaram ele na cela mais úmida e menos iluminada da penitenciária, né? Para que ele adoecesse, morresse e tal, né? Só que ele, cara, não morre, claro, né? E continua sendo uma grande liderança na luta contra o apartheid. A sua prisão foi um tiro no pé por parte do governo sul-africano, que mais gente começou a lutar contra o apartheid, inclusive a opinião pública internacional também se voltou contra o regime. Para se ter uma ideia, várias vezes o governo da África do Sul ia até a penitenciária conversar com o Mandela, para o Mandela intervir nos distúrbios, nos conflitos, e ele dizia: não tem problema, basta vocês devolverem os direitos aos negros, que eu falo na hora para o pessoal parar com os protestos. Mas o governo se recusava a isso. Resumindo, gente, ele vai ficar preso de 1968 até 1991, tá? Que é quando começam as negociações para a libertação de Mandela. O mundo inteiro começa a questionar o apartheid começa a ser ali, né, uma instituição bastante enfraquecida. O Mandela é libertado, certo? E começam os processos de negociação para resolver o país. O que acontecia, gente? Olha o temor de um problema maior acontecer na África do Sul, e com razão. Durante esse tempo todo, os brancos subjugaram os negros, correto? Então eles pensaram assim: na hora que esse cara sair da prisão, né? A hora que o poder sair da mão dos brancos, os negros vão massacrar os brancos, que eles eram a maioria. Aí entrou a habilidade de Nelson Mandela. Quando ele sai da prisão e ele faz o seu primeiro discurso, a primeira coisa que ele faz questão de deixar bem claro é que toda a mágoa, aquele sentimento de raiva que ele sentia pelo apartheid tinha ficado atrás das grades. Dali só tinha saído o homem, a pessoa Nelson Mandela, e pedia para que todos pensassem da mesma maneira. Na época, o presidente da África do Sul era o Frederic de Klerk, e ele começa a elaborar uma nova constituição para o país que ia por fim ao apartheid, como acontece em 1994. Só que esse processo foi lento, foi complicado, teve uma ajuda irrestrita do Nelson Mandela, né? E essa habilidade que os dois tiveram para evitar um derramamento de sangue no país foi reconhecida mundialmente, tanto é que eles ganharam o Prêmio Nobel da Paz, Mandela e o Frederic de Klerk. Eles dividiram o Prêmio Nobel da Paz de 1994, graças, né, a essa habilidade que eles tiveram. Bom, logo na sequência, a gente tem eleições para presidente na África do Sul, e aí com direito a voto dos negros. Uma pergunta dificílima para vocês. Quem vocês acham que venceu a eleição presidencial? Nelson Mandela, claro, né? E Mandela torna-se o primeiro presidente negro da África do Sul. Olha que interessante. De um país que morreu. Aí o que vai acontecer? O Mandela, ele assume o poder, né? E passa, então, a governar a África do Sul, tentando fazer essa política de reaproximação entre brancos e negros, enfim. Oi? 95, parece. Quando ele saiu da prisão, ele já era velho, já era idoso, né? Então ele... Mas ele ficou 2 mandatos.
Não, ele morreu com 95 anos. Ah, não. Quando? Que ano? Foi 2000 e faz pouco tempo, cara. 2013, 2014. Não faz muito tempo, não. E ele, então, assume o poder e tenta fazer essa política de reaproximação. Só que tem o seguinte, tá, gente? Ele foi presidente por 2 mandatos e é claro que o Mandela, quem ele apoiasse, ganharia as eleições. Se passasse um cachorrinho na rua e falasse assim, próximo presidente, o cara votava nele, né? O poste, próximo candidato. Então, enfim, ele tinha, lógico, um prestígio muito grande e passou a ser, então, né, ali um grande mentor político na África do Sul. Ele adoece, enfim, né, acaba falecendo, e a morte do Mandela gerou uma comoção mundial, né, cara? Porque ele foi uma das grandes personalidades do século XX. Passar por o que ele passou, né, enfrentar um regime segregacionista praticamente sozinho, não é para qualquer um. Tem um detalhe, tá, gente? Ele não foi santo. Ele participou de grupos guerrilheiros, ele participou de grupos terroristas dentro da África do Sul. Ele mesmo costumava dizer, ele falava assim, eu não quero ser visto como um santo. Eu quero ser visto como uma pessoa que lutou contra uma injustiça, que realmente era, né? Então, ele foi um ser humano como qualquer outro, com seus erros, mas acertou muito na luta contra o apartheid. Claro. Agora, pensa uma coisa comigo, né? Esse é o grande erro, porque quando a gente fala do fim do apartheid, tem gente que põe um pontinho final igual está aqui, né? O apartheid acabou em 1994. Aí todo mundo acha que foi assim, nossa, que legal. Aí, nesse mesma data, brancos e negros saíram à rua se abraçando, parecia aquela cena de abertura do Teletubbies, né? Bonitinho, aquele jardim florido, os coelhinhos pulando, o sol com carinha de bebê. Não, né, cara? Porque imagina comigo, séculos de exploração, um século inteiro de segregacionismo racial. Vocês acham que se resolve da noite para o dia? Não. Claro que não, cara. Nós estamos em 2021. O apartheid termina em 1994. Até hoje, a diferença entre brancos e negros na África do Sul é gigante. Você tem a maior parte da população branca com renda maior do que a população negra. O nível de escolaridade da população branca ainda é maior do que a da população negra. Nós temos, né, a expectativa de vida, falei? Não, ainda não, né? Da população branca maior do que a população negra. Então, concentrou-se muito a melhor qualidade de vida à minoria branca em detrimento à maioria negra. Então, resolver isso, gente, vai muito tempo. Nada se resolve a toque de caixa. Aquilo que você leva séculos, né, para deteriorar, você não resolve em anos, em décadas. Às vezes leva o mesmo tempo que você fez ali. Isso, lógico, depende muito do quê? De questões que vão ali, né, ser colocadas em andamento. Certo? Então, pessoal, presta atenção. Aqui a gente vai, né, entender que foi um regime de segregação, que houve ali um racismo institucionalizado e que, com o passar do tempo, precisou ser derrubado. Sim, todo mundo feliz. Exatamente. Pessoal, então agora é o seguinte, para finalizar, para amanhã, abre para mim lá a apostila de vocês no grupo 9. Vocês vão finalizar para mim, tá? As páginas 387 até 389. Deixa eu anotar aqui. Espera aí. Ó, vou mandar aqui. Grupo 9. Páginas 387 até 389. Ok? Ó, o pessoal que está aqui na sala precisa ir ali buscar os trabalhos com a Tiriane. Pode ir começando aí, enquanto eles vão lá, tá? Qualquer coisa eu estou aqui. Me dá um alô. Primeira fileira, vai lá. Ah? Vamos, gente. É por fila.
Vai lá. Oi? Já vai essa última aqui depois. Vai essa, depois vai para vocês. Tá? É. Da 387 até 389. Você tá de brincadeira, né? Você precisa de propósito? Precisa sobrou a carta. Acabou de falar. Mas eu tenho. Você tá duas coisas que a gente tem. Tá voando pra minha cara. Não. Ah, vou deixar de lado. Luciano, mas muito pertinho você. O Luciano, no último trabalho, né? E eu tinha feito de ano que ele Fala a estava. verdade, para vocês, você é igual o Mário, cara. De 86 e 86 anos. Não é tão simples assim. Luciano é outro nível. É outro, que nem os jogadores do Flamengo, é outro patamar. É, não. Bora. Não, você sai igual. Todo mundo assim. Não tem problema. Aquela vez que sobrou uma parte na África do Sul. Pessoal, então beleza. Amanhã eu faço a correção com vocês aí, beleza? Com Deus. Até lá. Tchau, tchau.